será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo santo de Deus, vocês que estão aqui na igreja, na paróquia Matriz São Sebastião, e vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós celebramos um grande momento da igreja, uma grande festividade. Essa festividade recebe o nome de solenidade. Ela chega ao ponto mais alto das festividades que tem na igreja. Na igreja nós temos memória, nós temos uma comemoração, nós temos a festa e nós temos a solenidade. Pouquíssimas vezes nós celebramos, ou quase nenhuma vez, nós celebramos um dia de um santo no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Então sempre celebramos em vista de Cristo com Cristo. Hoje nós celebramos em vista de Cristo com Pedro, com São Pedro e com São Paulo. Duas colunas da nossa igreja. Colunas da fé, colunas da verdade, colunas da evangelização. Dois sustentáculos da fé. Eu fiz aqui uma comparação entre Pedro e Paulo, para a gente perceber que no critério de Jesus ele chama o ser humano. Jesus não está importando se o ser humano é inteligente demais ou não, capacitado demais ou não. Inclusive Jesus nem está preocupado se você é fiel demais ou não. Ele quer que você seja um grande fiel. Mas no primeiro passo ele chama. Pedro, aqui a gente percebe vou tentar comparar diferenciando um do outro, né? Pedro, ele era um pescador. Paulo, ele era um fabricante de tendas. Perceba que tem um momento no Novo Testamento que vai dizer que Paulo, ele era um fabricante de tendas. O fabricante de tendas, ele era alguém que tinha um conhecimento mais aguçado em algumas áreas e uma condição financeira muito melhor. Seria hoje o nosso engenheiro, né, o arquiteto, que não só desenhava a tenda, mas era também capaz de fazer. E Jesus, em algum momento, chamou Paulo. E Pedro, ele era um pescador. Aqui nós lembramos daquele momento em que Jesus olha para Pedro e fala: ô Pedro, a partir de hoje você não vai pescar, não é que não vai pescar, mas é que vai além, né? Você deixa de ser um pescador de peixes para ser um pescador de almas, de homens, de pessoas. Perceba também que Jesus, ele vai falar em João, né? No capítulo 1 de João ele vai falar assim, João vai dizer, colocando palavras ali, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No original não é e habitou entre nós. No original é, e o verbo se fez carne e armou a sua tenda em nosso meio. No original é isso. É porque a nossa tradução em português, ela quer ser muito popular, tão popular, que acaba não sendo tão boa assim as nossas traduções. O verbo se fez carne e armou a sua tenda em nosso meio. Um fabricante de tendas foi chamado para continuar armando tendas, quer dizer, trazendo Jesus na evangelização. A partir de hoje não serás mais somente pescador de peixes, mas pescador de almas. Perceba então, de um lado você tem um homem que era iletrado. Não pense que Pedro, ele tinha feito uma grande faculdade, ou era um grande estudioso, como foi o caso de Paulo. Paulo era doutor da palavra. E olha que diferença. Vocês estão entendendo, gente? Deus chamou Pedro, um pescador que era iletrado. Deus chamou Paulo, doutor da igreja, um homem que era construtor de tendas e que tinha uma condição financeira muito boa. E Deus continua a chamar. E a gente percebe, Pedro se chamava Simão. O que significa Simão?
Simão significa alguma coisa que quebra fácil, que se move. Eu vou dar trabalho para essa Páscoa hoje, né? Se eu vim para cá, você gira para cá, né? É só para me fazer o teste. Aí você gira para cá, né? Eu vou te dar trabalho que eu vou ficar do lado de cá agora. Então, Pedro se chamava Simão. O que significa Simão? Uma coisa que quebra fácil, como se você pegasse ali a maçaneta da porta, sabe aquela que você só trisca, já abre a porta? Balança fácil demais. E aí, Jesus ele vai falar para Pedro, tu és pedra. Mas até então ele era um Simão. Olha a diferença. Quando você se deixa ser transformado por Deus, Deus faz de você um molenga para se transformar em um homem ou uma mulher com um coração capaz de resistir às grandes tempestades da vida. É pedra, é rocha. Simão, então, no bom português, já que a nossa tradução nem sempre é tão boa, então, no bom português seria assim, molengão, frouxo. Isso era Simão. E ele é transformado agora em um homem de fé. Não é só uma pedrinha, é uma rocha, é Kéfas. Kéfas é uma rocha que era utilizado para fazer o que nós chamamos do alicerce das casas. Tinha que ser uma rocha firme. Então perceba o que Pedro deixou se fazer. Pedro, ele era, até então, Simão, um pescador, o iletrado, e o próprio nome dele mostrava quem ele era, um frouxo. E nós vimos que Pedro, em muitos momentos, ele foi frouxo mesmo. Lembra quando Jesus foi preso? Vocês são católicos, católicos lêem a Bíblia todo dia, vocês vão se lembrar disso. Lembra na prisão de Jesus Cristo? Pedro foi questionado 3 vezes. Olha, você parece com aqueles que andam com Jesus. Não sou eu. Eu acho que eu vi você andando com ele. Não sou eu. Eu acho que você é um deles. Não sou eu. Gente, Pedro perdeu uma grande chance de fazer a sua profissão de fé. Pedro poderia ter dito assim, quando perguntaram para ele, você parece com aquele que anda com Jesus. Pedro deveria ter ficado muito feliz e falar assim, sim, eu pareço com aquele que anda com Jesus, então sou eu mesmo. Já imaginou se alguém chega para você e fala assim, meu irmão, minha irmã, você parece com aquele que anda com Jesus, você parece com aqueles que são seguidores de Jesus? É um elogio ou não, minha gente? Sim ou não? Para Pedro não, porque quando a pessoa é frouxa, esses elogios incomodam. Porque nós queremos elogios que nos colocam em cima de alguma coisa, em cima de um pódio, só para ser visto, mas que eu não tenha nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de compromisso. A diferença é que se Pedro dissesse, sim, sou eu, Pedro teria uma obrigação, Pedro teria um compromisso. É assim na nossa vida? Será que não é muito diferente, não? Ou será que nós somos muito parecidos com Pedro ainda frouxo? Que já era Pedro, já era rocha, mas não tinha ainda vestido essa camisa da fé. Percebam então que Pedro, que se chamava Simão, que era um pescador, que era iletrado, em um determinado momento da vida, ele sim vai se tornar uma grande pedra dessa igreja. Não à toa que a barca de Pedro, nós falamos que é a própria igreja. Nós não, a igreja sempre disse isso. Você faz parte dessa barca de Pedro, então peço para você, meu irmão e minha irmã, nunca abandone essa barca chamada Igreja Católica Apostólica Romana, onde hoje nós temos um Pedro, o Papa Francisco, que nos conduz no caminho da fé, no caminho da verdade, no caminho de Deus. Nunca abandone esta religião, nunca abandone esta fé, porque Pedro é o grande sustentáculo da fé. Por mais que muitas vezes você se pareça com Pedro, quando ele agia na frouxidão, na lerdeza, no medo. Ou será que com você é diferente? Ou será que quando você é chamado a ter um compromisso de fé, você assume realmente o compromisso, ou às vezes, não, vou recuar um pouquinho, porque eu acho que não dá, hoje não dá, vou chegar tarde. Quando a gente não quer uma coisa, a gente inventa qualquer desculpa. Agora vamos para Paulo.
Paulo, ele tinha um nome. Na verdade, Paulo, às vezes as pessoas, segredinho para vocês, não conta para ninguém, tá? Não sai contando esse segredinho por aí não. Deus mudou o nome de Abrão para... Aí vocês respondem Abraão para ficar bonito na filmagem, tá? Deus mudou o nome de Abrão para... Deus mudou o nome de Jacó para... Israel. Eu vou perguntar de novo, né? Deus mudou o nome de Jacó para... Essa católica é diferenciado, né? Responde na primeira. Deus mudou o nome de Simão para... E Jesus mudou o nome de Saulo para... Não ouvi, para... Não, não teve mudança nenhuma de nome. Porque Saulo, ele era o nome judaico de Paulo. Paulo tinha dupla cidadania. O nome judaico era Saulo. E o nome romano de Paulo era Paulo. Ah, padre, mas que sem graça, porque eu fiquei sabendo que o nome identifica a missão. Então quer dizer que agora a gente não encontra a missão de Paulo, muito pelo contrário. Saulo, ele vem do nome Saul, que representa a grandeza de um rei. E Paulo significa o pequenino. Agora, no decorrer da Sagrada Escritura, Paulo, ele vai ser chamado mais de Saulo ou de Paulo? De Paulo. Porque no nome Paulo ele se encontra. Ele desce do pódio. Fizemos aqui as comparações e as distinções de Pedro e Paulo. E percebemos que Paulo, ele era um doutor da palavra, ele era um construtor de tendas, ele era um homem rico, ele era um homem com muitas influências, ele estudou, vamos chamar de faculdade na época, né, de Gamaliel. Tinha duas faculdades na época, assim, digamos, e ele estudou uma das mais prestigiadas da época. Só que agora ele muda a forma com que é chamado. Ele deixa de ser chamado Saulo. Ele passa a ser chamado sempre como Paulo. Porque Saulo identifica aquele que é grande demais. E Paulo identifica aquele que é pequeno. Paulo significa isso. Quem aqui se chama Paulo? Alguém? Oh, parabéns, Paulo. Que seja tão pequeno como São Paulo. E aqui nós aprendemos uma coisa que vem da palavra de São João Batista. Que eu diminua para que... Cadê a cruz? Para que ele cresça. Foi isso que Paulo fez. Paulo a cada dia foi diminuindo, para que Jesus pudesse crescer. Tem um momento que Paulo chega a falar, eu acho impressionante isso, porque começa a dizer assim, olha, Apolo prega muito bem, então vamos seguir Apolo. Kefas, que é Pedro, prega muito bem, então vamos seguir Pedro. Paulo prega muito bem, então vamos seguir Paulo. Paulo chega e fala assim, vamos acabar com isso, vamos seguir somente Jesus Cristo. Nós não seguimos homens, nós seguimos Deus. Se Paulo tivesse com aquele pensamento antigo dele, ele ia gostar. Se ele fosse ainda um pensamento de Saulo, de Saul, de rei, ele ia gostar. Porque ele queria ser exaltado. Continuemos. Pedro é o nosso primeiro Papa. Para Pedro foi entregue as chaves da igreja. E aqui vai uma frase, tem várias frases impactantes de São Pedro. Mas eu gosto muito daquela que está em Lucas capítulo 5, versículo 5. Por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Por isso que Pedro é chamado do sustentáculo da fé. É o homem da palavra. A vida de Pedro passou a ser pautada na palavra. A vida de Pedro passou a ser vivenciada na palavra. A vida de Pedro passou a ser alegrada através da palavra. Meu irmão e minha irmã, que lugar a palavra ocupa na sua vida? Que lugar a palavra de Deus ocupa na sua história? Que lugar a palavra de Deus ocupa no seu relacionamento? Que lugar a palavra de Deus ocupa lá no seu trabalho? Que lugar a palavra de Deus ocupa lá na sua família? Que lugar a palavra de Deus ocupa na sua relação com os seus filhos, com os seus pais, o esposo e a esposa?
Que lugar a palavra de Deus ocupa na sua vocação? Que lugar a palavra de Deus ocupa na sua existência? Quando Pedro diz, por causa da tua palavra, Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, tudo o que eu faço a partir de agora é por causa da tua palavra. A gente consegue agir assim? Tem que se perguntar. Que lugar essa palavra de Deus ocupa na minha história, na minha vida, na minha existência? Que lugar ela ocupa? Será que eu ainda levo a sério essa palavra de Deus? Pai, mãe, família, você se reúne com a sua família para rezar a palavra? Eu sei que não é o caso de vocês, porque aqui em Nova Chavantina todo mundo já é santo, mas meu Deus do céu, tantos lugares por aí que a palavra de Deus é para ficar guardando conta de energia, telefone, de internet. Se guarda tudo dentro da Bíblia, mas não é capaz de abrir a Sagrada Escritura para ler, para meditar, para se deliciar, para degustar a palavra de Deus. Fica aquela coisa jogada no canto. Será que vocês são santos, não é o caso de vocês, mas imagina uma família que passa uma semana sem abrir a palavra. Como é que eu posso dizer que a minha família confia em Deus se eu não ouço a palavra, se eu não estou com a palavra, se ela não é base para a minha vida? Aprendamos com São Pedro, por causa da tua palavra. Senhor, por causa da tua palavra eu lanço a rede, eu lanço avião, eu lanço pedra. Senhor, por causa da tua palavra eu lanço o que o Senhor quiser, porque eu confio na tua palavra. É impactante para mim Lucas capítulo 5, versículo 5. Por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra eu me entrego. Por causa da tua palavra eu venho à Santa Missa. Por causa da tua palavra eu não quero mais pecar. Por causa da tua palavra eu quero ter uma vida nova. Por causa da tua palavra eu não quero ser um modelo do Simão frouxo. Eu quero ser o modelo de Pedro, a grande rocha da igreja. Por causa da tua palavra. Paulo era um grande missionário. Ele era moralmente disciplinado. Eu gosto da frase de São Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 19. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ele é disciplinado. Quem é disciplinado, ele reconhece o erro. Eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Ele reconhece a fragilidade. Quem é moralmente disciplinado, ele entende isso. Para facilitar a palavra de São Paulo, é como se ele chegasse aqui, ajoelhasse. Onde fica o sacrário? Está de colar de cá, né? Chegasse diante do sacrário, se jogasse, debruçar diante do sacrário e falasse assim: Senhor, eu sou um pecador. Pronto. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. É reconhecer a pequenez, reconhecer que é pecador, né? E a frase impactante que eu trouxe para vocês de São Paulo está em 2 Timóteo, nós lemos hoje, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Será que no final da nossa vida nós vamos ser capazes de falar isso? Será que diante de Jesus, quando a gente morrer, diante de Jesus, eu sou capaz de olhar para Ele e falar assim: Senhor, combati o bom combate, terminei a corrida e eu guardei a fé. E Jesus olhar para mim e falar assim: meu filho, você combateu o bom combate, você cumpriu a sua corrida, você guardou a fé, e por isso você pode entrar para o banquete do reino divino e eterno. Será que nós vamos ter essa graça? De encontrar com Pedro, com São Paulo, com os nossos santos de devoção, de olhar e contemplar o rosto da Virgem Maria de Nossa Senhora, de olhar e contemplar e adorar eternamente o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso é necessário fazer bem a nossa corrida nessa terra, mudar às vezes a nossa posição. Se eu quero ser grande demais, é com Paulo, preciso aprender a ser pequeno demais. É com Pedro também, sustentáculo da fé. Se eu estou sendo frouxo demais, então preciso a partir de agora ser uma rocha. Pedro é o sustentáculo da fé. Paulo é o sustentáculo da evangelização. Meu irmão e minha irmã, se a minha homilia de 1 hora, vocês não conseguirem entender quase nada, faz o seguinte: olhe para o exemplo de Nossa Senhora,
E ali vocês vão encontrar aquela que se fez sempre pequena, mas que era uma rocha firme. Digo para vocês, quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós encontramos a vida de todos os santos, porque nela está a virtude de todos os santos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre